Olá, você que está acompanhando o canal Ideal, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Pode Falar. Lembrando, já vou falar do início já, né? Que você pode acompanhar no Spotify, no Deezer também, tá tudo lá. Sempre a mesma conversinha. Sempre a mesma conversinha mole que a gente começa. Opa, tem um extra. Olha o que surgiu em São da Olha! Eu acho que foi o nosso... Nem vamos cumprimentar o entrevistado? Nem vamos. Por que cumprimentar o entrevistado, né? Fábio Mosqueta hoje aqui com nós, tudo certo? E aí, tudo tranquilo? Boa tarde, tudo bem? Tudo agradeço, certo. Que bom que atenderam o meu pedido. Fico muito feliz. O convidado pede e a gente faz. Primeiro entrevistado que veio... Se bem que talvez já tenha tido algum, né? Mas pelo menos o primeiro que a gente cumpriu. Que o cara diz assim, viu, mas sério que vocês vão me fazer tomar água? Vamos gravar final de tarde ali pra nós poder tomar alguma coisa diferenciada. E aí os nossos amigos da Campina... Olha lá, é forte? Isso é pra... Não? Espera um pouquinho. É o seguinte, gente, ó. Nós fizemos uma parceria com o pessoal da Campina da Cascavel. Tá geladinha, e eles disponibilizaram pra nós uma Vamos abrir ligeiro isso aí. Pega um copo aí, Fábio. Pega aí, Fábio. Eu sou cliente do pessoal da Campina. Aqui, ah, é? Sou cliente. O Fábio disse que essa aqui é a melhor que tem. Oi. Quer experimentar essa daqui? Mas o que eu vou te dizer? Ele tá com uma Red IPA lá, muito gostosa. Ali é entendedor. Nós vamos experimentar no decorrer aqui. Isso. Fábio, o pessoal pediu pra eu explicar da cerveja, mas acho que você é melhor ainda. O que é essa aqui que nós estamos tomando? Acho, tenho certeza, ele é cliente. Não, eu sou cliente. Essa Red IPA é uma amarga, mais... Não é? Não, isso aqui é a Amber Ale. Amber Ale. Muito gostosa. Muito gostosa. Essa, verdade. na minha opinião, é a melhor do pessoal da Campina do Cascavel. Vamos ver. Logicamente que é gosto, mas nós temos aqui... Vou fazer propaganda de graça, Claro, tá? tudo. Produto bom tem que falar. Tem que valorizar. Aqui a Red IPA, tá? É uma cerveja mais forte, um sabor mais intenso. Mais marcante. Mais marcante, é um pouco mais amarga, tá? Como é que tá lá? Não é pra frouxo, tá? Não é pra frouxo. Tá bom? Isso daí. Então eu não posso Lager, tomar aquela. Ela é, como é que diz? Eles chamam uma season, que eles fazem... não é uma produção contínua. Muito gostosa, mais floral, tá? Uma boa cerveja. Mas a minha preferida deles, a Amber Ale, que ela tem um gosto um pouco... torrada, assim, e a fantástica. gente vê pela cor, né? Sim, muito boa. Tá. Não são cervejas para colocar, assim, congelando. Não, um pouquinho. Eu me preocupo, Bruno, com a sequência da entrevista. Então vamos fazer o seguinte, bem. Bruno. Isso aqui nós temos que tu deixa na aberta e vamos levar lá pelo menos umas 4 aqui, né, pra sequência da entrevista. Leva uma lá, deixa aqui o pessoal. Nós não temos produção aqui pra te ajudar. Trouxe até um negocinho. Infelizmente. Obrigado. Isso, vamos levar lá. Coisa chique, o pessoal da Campina Cascavel, obrigado aí. Pra não deixar a marca na mesa, né, claro. gente? Meu Deus. Siga a Campina aí nas redes sociais, tá? Essa aqui, ó, vamos deixar essa aqui, ó, que é bonita aqui, ó. Vermelha aqui, ó, chama atenção. Coloca em cima aí, fica bonito essa aqui. Pode levar também, Estamos tomando. Não sei se vai ter até o final. Bom, enfim. E agora nós podemos seguir. Vamos deixar Como só é que faz na televisão? O pessoal tem que fazer? Tomar assim, fazer? Sim. Aquele barulhinho? É bom, né? É bom. Como é que faz Agora, por favor, as meninas podem ir entrando. Não. Como é que faz aquele cara da rede social? Ele faz assim com a mão assim. Mais ou menos isso. Pois Muito meu bem. amigo Fábio, prazer ter você aí pra gente bater um papo. Já era um tempo que a gente, né, combinava aí de conversar. Nossa proposta, como todo mundo já percebeu aí, é um bate-papo mais descontraído, né? A gente fala de assuntos sérios também, mais polêmicos, mas... Seríssimos. De uma forma mais descontraída, mais leve. E qual é o termo que você usa pra como é que é? Aqui é um lubrificante social? Lubrificante social. Lubrificante social. É um baita termo, Então, assim... O álcool entra, a verdade sai. Por isso que toda a parte de debate político devia ser uma rodada assim de mesa, de bar, bodega, né? E bota o pessoal tomar, depois tu começa a fazer Tu sabe pergunta. que é verdade. Verdade. Claro. É verdade. O próximo aqui, o ano que vem, que Vamos fazer debate. Vamos fazer debate, tu bota o cara aqui, eu sento, toma 3 latinhas aí dessa Amber Ale aqui, ó, te garanto que o cara não mente. É verdade. Ele pode até exagerar o que vai fazer, mas não mente. É verdade. Não, essa aí é boa. Bom, Eu faço ao contrário. Eu, quando bebo bastante, eu começo a passar um migué. Ah, tem mais mentiroso? Vixe. Aí eu aumento. Mas então tu bebe seguido, né? Meu Deus, nossa, o que bebe esse Rodrigo, né? O que bebe? Fábio, para as pessoas que é claro que aqui em Xanxerê não tem quem não conheça o homem, né? Não tem. Tem rua com o sobrenome Mosqueta, dele. Não tem. Quadra com o sobrenome dele. Como não tem?
Não é impossível não ter. Não tem. Tem em Itá. Itá, minha família, a família que o meu avô veio é mais tradicional lá. É verdade. Lá tem em Itá várias ruas. Xanxerê não tem rua, nem quadra. Vamos resolver. Nem mosqueta. E não tem problema não, porque assim os cobradores esquecem de nós. Mas não tem algum lugar que tem algum sobrenome desse que eu ouvi algum dia? Sim. O meu tio-avô, o Duílio Mosqueta, foi prefeito de Xanxerê. Então, e também é bem conhecido, né? Certo. Mas rua não tem. Rua não tem. Olha só. Não Bom, é que assim, a técnica deles é diferente. Eles não têm rua, mas o que eles têm de terreno e imóvel, ele nem sabe o que ele tem. Perguntasse pra ele quantos imóveis tem, ele não sabe. Xanxerê. Ele não sabe o número. É que ele tava me contando antes que o vô dele veio pra cá em 59, foi, né? 59. Então tu pensa, cara. Ah, não. Ixi, tá louco. Aquele tempo lá, um canto ali que era um matinho, um negócio assim, hoje é o centro da cidade. Não, tu trocava uma bolsa de milho, né? Mais ou menos isso. Mas lá em Chapecó tem um casal lá que trocou um terreno na época, isso foi em 64, por um casal de alfaiates, por um terno, 2 calças e 500 cruzeiros. Hoje o terreno vale 2 milhões e 700 mil. Uma história dessa aí, pegando um gancho, foi um amigo nosso, uma amiga que contou que o avô dela trocou assim, colônias e colônias de terra em Ponte Serrada, na época, por uma rural. Porque a rural não era fácil chegar aqui. E o dono daquelas terras, para ele, era só pedregulho, não tinha valor. Não tinha valor, não produzia, não existia maquinário para se plantar em cima, né? Naquela época, trocou todas aquelas colônias de terra que hoje valem milhões por uma rural. E garanto que a rural ainda continua sendo difícil chegar aqui. Tem esse lado, né? E tem outra coisa. Sabe por que Ponte Serrada, o nome é Ponte Serrada? Vamos momento cultura agora. Sabe por que é Ponte Serrada? Por quê? Diga. Porque o pessoal diz assim, era uma ponte serrada no meio, por exemplo. Não, é uma ponte serrada com aquele serrote que um pega de um lado, outro pega do outro e serra a madeira inteira assim. Mas e as outras eram feitas como? Se não era assim? Outra? As outras pontes nos outros lugares? De concreto? De pedra? Sim. Pedra? Há 100 anos atrás. Claro. Mas no Ponte Serrada não era o único lugar que tinha ponte sendo feita. Mas ali foi o único lugar que o pessoal botou o nome. Tudo bem. Que nem tem um município de 2 vizinhos. Não quer dizer que só lá tenha 2 vizinhos, né? De 2 vizinhos. Por que é Jaborá o nome do teu município? Jaborá. Tupi-Guarani diz que é aquele que faz, né? Então, assim... Faz o quê? Em aberta, ele deixa em aberta justamente porque tudo encaixa nessa... Aquele que faz, né? Mas pode ser coisa boa ou coisa ruim, né? Mas é aquele que faz. Mas em Tupi-Guarani? Em Tupi-Guarani. Então tá bom. Esse Miguel me passaram, então eu levo adiante agora e jogamos pra frente. Mas é interessante a gente falar sobre isso, claro, a gente brinca nessa questão de posses e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente percebe como para muitas pessoas isso não afeta, e você é uma dessas pessoas, né, que não tem aquela questão do orgulho, da família, de ter uma restrição, de não ter... dar acesso às pessoas para conversar e falar sobre qualquer outro assunto, né? Então isso é importante a gente ver isso. Como é que foi para você... terceira geração da família aqui, né? Terceira geração da família e da empresa, né? Isso que é bacana. Como é que é pra você dar essa sequência hoje? Acredito que hoje você é a linha de frente mesmo. A principal cabeça, ou você divide com mais alguém essa função? Eu tenho junto a minha irmã, a Daisy, e o meu primo, o Maurício, que cuida da parte financeira da empresa. Mas eu acho que porque eu sempre fui comerciante, né? Eu comecei aos 8 anos de idade, dentro da empresa, limpando as bitucas de cigarro. É isso aí, ó. Enche o copo. Obrigado, da gente. É isso aí. Não, eu só me faltava. Né? Eu tenho alguma função aqui nessa entrevista. Então, assim, eu comecei muito cedo na empresa. Né? Eu passei por todos os setores da empresa. E o meu avô, meus pais sempre falaram assim, olha, Fábio, tem que atender com excelência e carinho, né? Do pobre ao rico, do branco pro preto, pro amarelo, não faz diferença. Porque no final das contas... Ele tá gastando dinheiro. É verdade. E o dinheiro dele, vamos dizer hoje, o Guará lá, é igual de todo mundo. Sabe? E em alguns casos, até aquela pessoa mais humilde, ele teve que se esforçar muito mais em termos de suor e labuta do que uma pessoa que tem uma condição melhor. Mas a gente não se preocupa com esse detalhe. É a mesma coisa assim, ó, Éder, de falar de preconceito. Cara, eu não me preocupo com isso. Me preocupo com o ser humano, me preocupo com a pessoa que está na minha frente, ser uma pessoa de boa índole, e o restante eu não olho. É a mesma coisa dentro da minha empresa. E eu, assim, ó, como tu quer ser como você é comerciante, tu precisa estar de bem com os outros. E eu tenho que aprender a ter esse jogo de cintura. Se eu começar a encrencar com alguém por causa de qualquer coisa, ou querer ter soberba, ou orgulho, e querer ser mais que os outros,
eu vou perder cliente. No final das contas, quem mantém a minha casa, minhas filhas, é o dinheiro que vem do comércio. Então, por isso que a gente tem essa... Sim. Mas tem um ponto interessante, 3, na verdade, que você estava comentando comigo antes, que é a dificuldade que o teu avô teve, que o teu pai teve e a que você tem. É interessante como que cada época tem a sua dificuldade, né? Exatamente. Eu conto pro pessoal. Na época do meu avô, as BR era estrada de chão. Para você ir para Chapecó, às vezes era 2 dias, sabe? Era tudo muito difícil. Então, existiam muito poucas empresas no município e o meu avô precisava ter mercadoria para vender. Então, a preocupação dele era compra e venda, simples assim. A parte gerencial, ela era muito intuitiva, ela ia acontecendo, mas assim, comprar bem, vender, né, no preço que é acessível às pessoas, e era a preocupação dele. Tinha, em vez de comprar, por ser demorado, 1 copo, tinha que comprar 300 copos. É uma das coisas que me contam sempre que o meu avô uma vez comprou uma carga de caminhão de machado. Né? Uma carga de caminhão. De caminhão cheia de machado dentro. Por quê? Naquela época, uma das coisas era a parte mesmo de abrir o mato que existia aqui na região. E como nós éramos a referência em toda a região, as pessoas iam lá e o meu avô vendia muito machado. Então, uma situação. Aquilo lá. O meu pai, na década de 80, 90, foi a loucura econômica que foi os planos cruzados, né? Muitas pessoas dos seus 50, 60 anos sabem que você não tinha nenhuma condição de fazer um planejamento, porque tu não sabia o que o governo ia inventar no mês que vem. É verdade. Aquela questão de confisco de dinheiro, hiperinflação. Então foi uma coisa muito, muito, muito difícil. Né? Por um lado, até mais difícil do que na época do meu avô. E eu, vamos dizer assim, gerindo a empresa, era a mudança de cultura das pessoas para a parte de internet. Uma baita revolução. Uma baita revolução, porque assim, o meu concorrente não é mais o meu vizinho de porta, não é mais Chapecó, não é mais Faxinal, e é sim São Paulo. Até a China. A China, tem exatamente. Limite, né? Tem isso, limite. Exatamente. E agora, nesses últimos 2 anos, nós estamos enfrentando uma coisa que meu pai não enfrentou, meu avô com certeza não enfrentou, que foi a falta de mercadoria. Porque antes tu falava assim, tu negociava com o fornecedor e falava assim, eu compro 10 normalmente, se eu comprar 100 de você, quanto tu me faz? Dá um desconto. Não, agora eu falo assim, eu quero comprar 100. Não, eu só vou te entregar 5. Porque eu não tenho para entregar para todo mundo. Olha só. E isso está ocasionando falta de mercadoria, né? E ocasionou também um aumento de preços. Tudo é um desequilíbrio na oferta e demanda, né? Pouca oferta de mercadoria e muita demanda de gente querendo comprar. Mas as coisas agora elas estão reequilibrando. A construção deu uma segurada, né? As pessoas o pequeno consumidor, e agora está conseguindo dar uma reequilibrada nos preços. Para ver como é que não tem vida fácil, né? Não existe. A gente não pode achar assim que a grama do vizinho é mais verde. Aí tu começa a conversar com outros empresários e tu vê que as loucuras de tributárias ou de legislações que eles enfrentam, outras coisas, é tão mais complicado do que a sua. A diferença é que você entende do teu negócio, ele entende do dele, né? Se tornou especialista e assim vai indo. É aquilo que eu comentei em outro Pode Falar ali, que eu olhei o tique do mercado e eles me tiraram sarro, né? Mas eu comecei a olhar os impostos. Traumatizou. No tique, né, Bruno? No tique é um absurdo quanto paga o imposto. Absurdo. Porque a gente paga o imposto alto, mas você quase que não vê aquele retorno. Não, e essa questão, Rodrigo, eu vejo assim que... Falar assim, mas eu pago imposto alto, não teria problema eu pagar imposto alto se eu tivesse retorno. Isso é uma falácia, porque isso aí tu está controlando o teu poder de escolha. Vamos dar um exemplo. Essa cerveja aqui, por ser uma cerveja especial, vamos dizer que está R$10 a latinha, por ser, né, uma cerveja especial. Só que 70% dela é imposto. E se ela fosse sem esse imposto, ela teria R$3. O meu poder de compra aumentaria substancialmente. Eu poderia usar o dinheiro que eu economizei de tantas outras maneiras e depender muito, muito menos do governo, porque quem sabe gerir o meu dinheiro, a melhor pessoa que sabe gerir sou eu. Claro. Aí falar assim, eu dou dinheiro pro governo, o governo cuida das pessoas pobres por mim. Cara, tu acha que ele vai saber gerir melhor o teu dinheiro do que você? Não é muito mais vantajoso você, com a sobra que você tem, chegar lá e falar, bom, esse mês eu vou doar 5 cestas básicas, 10 cestas básicas. Mas se não sobra mais porque a carga tributária é tão alta, infelizmente isso está matando a caridade. Nesse sentido, privatização... Geral. Eu não tenho problema nenhum
Já passei na minha adolescência e até os 21 anos daquela assim, ó, de que o governo devia fazer isso, devia fazer aquilo. Porque é uma coisa até humana quando você escuta falar assim, não, nós temos que ajudar os pobres. Muito bem, isso é bonito. Mas espera lá, por que você não tira a bunda da cadeira e vai ajudar os pobres? Por que terceirizar para o outro? Então, começou a mudar, né? Então, assim, ó, até porque daí você sabe se aquela pessoa que está ajudando, ela tem se esforçado, ela está naquela situação de vida porque ela teve fatalidades na vida, teve má sorte, ou porque aquela pessoa simplesmente jogou fora tudo que ela conseguiu ter na vida. Porque tem pessoas que são assim. Ou que ela poderia ter, talvez, e não ter, então, porque ficou acomodada. Tu entenda que assim, ó, nós temos situações de que, e tu pode ver, está acontecendo muito agora com rede social. Aconteceu há poucos dias, se alguém não viu, o vídeo do rapaz, acho que em Joinville, que ele estava vendendo empadinha, 17 anos. Sim. A polícia foi lá e deu um chave de pescoço, tomou dele, e o piá desesperado, né, tendo dinheiro para trabalhar, desesperado. Beleza. Comoveu a comunidade. E agora, a nível nacional ou internacional. Eles, em 2 dias, conseguiram 24 mil reais para essa pessoa. E você tem visto todo dia na rede social ações de ajuda ao próximo. Será que está sendo mais benéfico essas ações ou o dinheiro que o governo tem para ajudar as pessoas? Então, é diferente. Então tu quer dizer, Fábio, que a gente tem que deixar o Léo, as pessoas que fizeram mais escolhas na vida? Não é deixar o Léo. Mas será que tu tem que investir tanto dinheiro naquela pessoa? Tu falava assim, querido, tu plantou. Porque se no momento que a pessoa não tiver nenhuma consequência negativa pelos seus atos, tu está tirando a responsabilidade dela. Aí ela fala assim, se eu fizer bem a minha vida ou não, eu vou ter uma comunidade que vai me ajudar. Espera lá. Não é assim que tem que se funcionar. Então, eu sou praticamente assim, ó. As vítimas da sociedade, né? As vítimas da sociedade. É assim, ó, você colhe o que você planta. O plantio, tem um outro ditado que é, o plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se você não plantar nada, tu não vai colher nada. Então, eu sou mais nessa linha. Mas o dia da colheita chega, né? O dia da colheita chega. Dependendo do que tu plantou. Exatamente. E a gente percebe muitas vezes que nessa questão, o Brasil hoje, hoje não, né? Na verdade, sempre viveu muitos conflitos nessa questão da política, né? Muita divergência, muitos debates. Eu vejo, por um lado, que hoje, infelizmente, as pessoas estão se interessando mais por política, pelo menos, né? A gente via as pessoas que não tinham... Já acabou essa aí? Você percebe? Eu vou botar aqui e fazer mais propaganda. Mas essa aqui tem ainda um pouquinho, né? Do Fábio ali. Você percebe que as pessoas estão tendo um interesse muito maior. Sim. Não necessariamente quer dizer que elas estão realmente lendo, se informando e debatendo da forma correta, porque a gente vê muitas situações de amizade se desfazendo por uma opinião ou por uma preferência política, né? Quando não é esse o objetivo. Por um outro lado, a gente percebe que como ainda a gente precisa evoluir, olhando para tudo que acontece. Eu queria ouvir a tua opinião nesse sentido. Nesse sentido de terceirizar, de colocar, digamos, a responsabilidade para privatização. E a classe política? O que a gente pode fazer para diferenciar? Para quem sabe mudar, não para 5 anos, que não vai mudar, mas para quem sabe 15, 20, 30 anos. O que a gente pode fazer de diferente? É um conceito de clube de serviço que o Fábio, que já contribuiu, que já tem a vida estabilizada dele, vai lá para ser o candidato ou não? A gente tem que pensar de uma outra forma a política no futuro. Olha, eu leio um pouquinho e uma das coisas assim... Até fala que tem um conceito chamado demarquia, não é democracia, é demarquia. Que a demarquia, eles querem dizer assim, que não importa quem seja, geralmente os resultados são os mesmos. Porque como os políticos são um reflexo da sociedade, sim, se você tem um percentual da sociedade corrompida, não interessa o que tu faça, lá vai ser corrompido. Então não interessa quem você coloque, os resultados vão ser os mesmos. Então eu vejo que é mais importante você trabalhar a sociedade e, nesse caso, a comunidade. Eu falo assim, estão brigando pelo Bolsonaro, estão brigando... Cara, primeira coisa, o que tu tá fazendo para mudar a tua comunidade? Como é que é a tua relação com o teu vizinho? Tu sabe o nome dele, tu sabe... Se ele precisar de uma ajuda, ou você precisa de alguma coisa, vocês têm esse relacionamento? Não tenho. Já começa ali. Vamos um pouquinho mais. O teu bairro, o teu vizinho de rua, tu tem relacionamento?
tu tá pensando em melhorar, se tu mora na frente de uma rua e tem um canteiro na frente da tua casa, e esse canteiro, ele tá mal cuidado, você vai esperar pela prefeitura arrumar esse canteiro, ou você vai ali e falar, bom, já que eu tô cortando a minha grama, vou cortar também a grama do canteiro, vou plantar umas arvorezinhas aqui e vou melhorar a estética que vai me beneficiar como morador, mas também beneficia o meu vizinho. Muito bem. Aí tu começa a crescer essa espiral e primeiro você arruma a tua comunidade. Você participa como pai das APPs, né, as reuniões de pais do colégio do seu filho? Isso é uma forma de política. Porque é muito importante. Você, como dependente da sua área, você participa das suas entidades de classe? Como jornalista, você está integrado lá no conselho, ou eu como empresário, eu estou dentro da CDL, ação comercial, porque não adianta eu reclamar lá, os caras da CDL são uns burros. Eu comecei a participar da CDL, no caso, quando eu tinha 19 anos aqui em Xanxerê, justamente porque eu não concordava com o que eles estavam fazendo. Em vez de eu reclamar, eu falei, não, vou ir lá. Eu vou lá junto. Isso aí. Pelo menos se é pra mim falar mal dos caras, eu vou olhar pra cara do cara e falar assim, cara, tá errado. E vai entender o outro lado. E vou entender o outro lado. Não, veja bem, Fábio. É assim. A tua entidade, muito bem. Mas, Fábio, eu não quero me envolver em política. Tu não precisa envolver. O Xanxerê tem uma série de conselhos, de plano diretor, conselho do meio ambiente, conselho de educação, turismo. Será que nada deles você tem contribuições a melhorar na comunidade? Depois disso, opa, eu estou trabalhando pela minha comunidade onde eu moro. Aí tu pode pensar um pouco maior e falar assim, bom, já estou fazendo a minha parte, mas eu acho que se eu ajudar o meu município vizinho lá, o meu companheiro da minha classe ou do que for, vai ajudar a me fortalecer aqui, e as coisas vão aumentando. Só que não adianta querer resolver Brasília, brigar lá com o STF. É importante se indignar? É bom. Mas, cara, arruma primeiro a cama de manhã cedo. Começa por aí. Começa ali. Uma atitude pequena, né? A minha opinião é a responsabilidade individual. Tem que ter liberdade para fazer as escolhas, que hoje o governo tolhe muito a minha liberdade, né? E eu tenho que ter também a responsabilidade sobre os efeitos dessa escolha. E por isso que eu hoje, assim, ó, eu não acredito num grande reset, assim, de como começar do zero, porque isso é muito ruim para a instituição, né? Mas é um grande reset na maneira das pessoas pensar a política e pensar a sociedade. Só que a privatização, ela ajuda muito na questão, por exemplo, assim, vamos supor, a tua empresa lá, ela é estatal, um exemplo. Aí não dá para generalizar, tá? Não vamos generalizar. Mas alguns funcionários vão, eu tô aqui... Concursado. Concursado. Chega um cara na porta, eu vou fazer de conta que nem vejo, não vou atender bem. Tem que mudar aqui alguma coisa aqui dentro. Eu não vou mudar porque não é meu. A luz fica acesa ali, mas eu não vou apagar porque não importa. Para mim não importa, não é meu mesmo. Agora, quando é teu, a tua empresa, tu vai atender bem o cliente, tu vai desligar a luz quando precisa, tu vai mudar a fachada da tua loja para atender bem. Então, existe uma diferença nisso, né? Sim. Eu falo que a força mais poderosa do mundo chama-se concorrência. Porque se você tem o medo da concorrência, você vai pensar em melhorar. Né? Eu ainda tô gordinho, porque eu ainda não tô preocupado com a concorrência em me tomar a mulher, tá? Mas se fosse analisar, eu hoje sou casado, tenho 2 filhas, então talvez a minha esposa não procura mais um homem assim... Um bombadão. Um bombadão. Procura outra... Procura mais. Não procura mais. Já fui. Né? Veja bem. Mas se fosse analisar com um casal jovem, poxa, será que ela vai querer o cara lá desleixado tudo? Ela vai começar, meu namorado aí só fica deitado, não lê um livro, não vai pra frente, não é de trabalhar, e ela olha pro outro rapaz do lado ali, isso chama-se concorrência. Isso nos negócios é fundamental, é o que move a humanidade. E eu vou te dizer assim, que eu já tive a minha fase acomodada, e eu agradeço a um concorrente que veio e colocou um outdoor do lado da minha empresa, e eu fiquei desgraçado. P pontinhos com a situação. E comecei a me mexer. E é isso que faz. E a minha empresa melhorou. Por quê?
concorrência. Então, em tudo tem que ter. Eu acho estabilidade o maior veneno que existe na existe humanidade. A concorrência entre empresas, existe a concorrência entre a equipe, mas não que seja ruim. Não, claro. Porque eu quero fazer uma live, o que eu fizer melhor do que eu fiz ontem, ou melhor do que o meu colega, e vai instigar ele a fazer melhor do que eu, entendeu? Isso Sim, todo mundo cresce. Hoje nós vemos aqui, citar o exemplo do próprio Canal Ideal, nós temos aqui hoje Xanxerê, a gente fala com orgulho da cidade no sentido da comunicação, porque o município, com o número de habitantes que tem e o número de veículos de comunicação que tem e a força nessa área, é muito relevante. Nós temos lá, digamos, uma equipe em Chapecó e a gente percebe uma visão diferente nesse sentido. Mas por quê? Xanxerê começou a trabalhar nesse aspecto e os concorrentes foram se fortalecendo. Então lá, um Ronda Policial, tudo sobre Xanxerê, o Lance Notícias, é o Canal Ideal. Todo mundo quer o seu espaço, todo mundo quer crescer, todo mundo quer se desenvolver. E automaticamente você vai tentar fazer uma coisa diferente, você vai fazer um projeto diferente e vai estimular. Então, é muito importante isso, quando você tem outras pessoas ajudando a abrir o mercado também, a mudar essa mentalidade. É isso que você está comentando. Daqui a pouco assim, eu vendo sozinho, eu domino sozinho o mercado. Se eu estou vendendo tal produto, eu vendo esse copo aqui e só tem eu vendendo. Qual é o meu interesse em inovar nesse produto? Por que eu vou gastar com inovação? Já está aí. Já está aí, né? Será que é isso que talvez acontece, por exemplo, com a Petrobras, por exemplo? Sim. Que é a única que vende... Sim, não há busca por eficiência. Correios, né? Até porque você pensa assim, você não tem um benefício para quem faz isso. Porque tudo é movido a benefício. Todo mundo é movido porque em alguma coisa ele vai ter um proveito. E isso não é ruim. Uhum. Se eu venho aqui e sou gentil com as pessoas na rua, de dar um bom dia para todo mundo que passa... Isso faz bem? É bonito? Eu tenho também o que eu tô ganhando. Um sentimento legal. Uhum. Mas também eu tô pensando, e isso se torna com o tempo automático, que todas essas pessoas, eu que sou comerciante, podem se tornar um cliente meu. Claro. Sim. Certo? Qualquer outra coisa, tudo tem que ser. Tu fala assim, eu faço as coisas sem pensar em ganhar nada. Pera lá. Se você não tá pensando nem tem, pelo menos, um reconhecimento da comunidade ou por quem está fazendo as coisas, tem algo muito errado. Eu tenho muito medo de quem fala, eu não espero ganhar nada em troca. Não estou dizendo de nada material, eu espero um dinheiro. Mas muita coisa que eu faço, eu fiz pela CDL e outras entidades, eu não ganhei, pelo contrário, eu tirei dinheiro do bolso, mas são coisas que vão me dar um reconhecimento por parte da minha família no futuro. Eu vou poder um dia chegar e falar assim, olha minha filha, isso daqui aconteceu porque um dia teu pai fez isso e melhorou. O teu pai está sendo beneficiado com uma sociedade melhor e as outras pessoas também são. Claro. Então, eu não ganho nada. Cara, eu não acredito. Aí é aquela questão de dizer assim que não pode ter lucro nem nada. Não, eu sou totalmente ao contrário. Eu acho que todas as pessoas têm que ter lucro no que fazem. Porque tu tem razão no que tu tá falando. Por exemplo, assim, nós somos jornalistas. Beleza, mas eu venho ali, eu trabalho. Mas eu trabalho esperando receber o financeiro, mas eu também trabalho esperando receber o reconhecimento do cara lá na rua. E não adianta dizer que não. Claro. Né? Você trabalha esperando isso. Isso aí. E assim, quando você cria essa expectativa, você cria aquilo que você falou. Não é necessariamente... Tem muitas situações, hoje a gente vê essa nova geração trabalhando, muitas vezes não é pela questão financeira. Aí é que é o ponto. As pessoas querem se relacionar, querem ter esse reconhecimento e fazer algo com propósito. O lado positivo dessas gerações que estão chegando, que são extremamente desafiadoras, para quem é um pai de família deve sentir muito mais isso na pele, mas o que a gente vê muito nessa nova geração é isso, é fazer com propósito. Não, tudo bem, a gente está tomando aqui uma cerveja, mas a gente escolheu essa marca aqui por quê? Nós escolhemos a marca aqui porque é uma marca aqui do nosso município, está gerando empregos, está gerando impostos aqui para o nosso município. Então, existe um propósito. A gente não escolheu pela mais barata ou por a que tem mais fama. Então, esse conceito está mudando. E isso, você acredita que realmente vai impactar nos próximos anos? Você sente isso acontecendo realmente na nossa sociedade? Acho que sim, mas é importante entender também que isso é uma evolução da sociedade. Porque tu só vai falar em buscar sentido no que tu está fazendo a partir do momento que você consegue atender algumas premissas básicas da tua vida. Primeira coisa é, tu não quer passar frio, então tu quer ter uma casa, tu não pode passar fome, tu tem que ter o teu relacionamento amoroso, e conforme tu vai crescendo, tu vai falar assim, opa, agora o que me move não é mais a busca por alimento, não é mais busca por isso, e agora é uma busca por autorrealização, é uma busca por propósito. Então tu não pode achar que todo mundo
vai sair, e principalmente a gente jovem, tá? Vai sair e já tem que, aos 20 anos de idade, fazer só o que é o propósito deles de vida. E mudar o mundo. E mudar o mundo. Não é. Até porque isso estraga a pessoa. É verdade. Sabe? Eu sigo um podcast muito legal chamado Senso em Comum. E ele tem uma frase que ele fala assim que jovem é uma coisa muito ruim. Jovem devia ser preso até deixar de ser jovem. Não, lógico, é um absurdo. Exagerando, isso, né? Porque ele fala de algumas coisas que aconteceram na humanidade, como a Primeira Guerra Mundial, que foi um jovem que fez isso, né? Mas ele explica que você começa a adquirir maturidade, um senso de comunidade a partir de uma certa experiência de vida. Sim. E isso acontece geralmente depois dos 30 anos. E, inclusive, ele faz uma análise sobre a questão de Jesus Cristo, porque que ele tinha 33 anos quando morreu. Bem interessante. Senso em comum também, tá? Olha que legal. Ótimo podcast. E eu acho que assim, é importante buscar o seu propósito de vida? Mas, querido, a vida não é só isso. Tu tem que ter mesmo a parte da dedicação, do sacrifício, e de você se doar para depois as coisas começar a descobrir qual realmente é a sua finalidade na vida. Se tu achar que tem 18 anos e fala assim, eu sei o que eu quero da minha vida, tu já vai perder uns 10 anos até descobrir que tu tá errado e voltar. E é muito interessante porque quando tu fica um tempo estagnado, parado, aí depois tu olha pra trás e diz, nossa, quanta coisa eu fiz que eu consigo fazer, mas quanta coisa que eu podia ter feito já nesse tempo que eu fiquei parada. Entendeu? Na mesma coisa, na mesma função, fazendo todo dia a mesma coisa. Não, eu devia ter buscado alguma coisa lá atrás, diferente pra fazer. Sim. Mas ao mesmo tempo, a rotina, ela... Tudo bem, eu quero dizer o seguinte, tu não pode pensar em ser igual todos os dias, mas tem certas coisas na vida da pessoa, como a rotina, que depois tu descobre que é bom, porque isso te dá uma tranquilidade de espírito para você saber o seguinte, quem eu sou, como eu faço as coisas, o que a partir do momento que eu me conheço, eu posso crescer mais ainda. As pessoas que não têm rotina, e eu me enquadro nelas, Rodrigo, a gente acaba tendo uma situação de ansiedade por não saber o que produzir. Eu tive um problema no início do ano passado de ansiedade por causa disso. A gente tem essa vontade de fazer coisas diferentes, pegar em várias frentes ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo parece que tu não está produzindo, porque você não criou nada concreto, talvez do zero até ficar pronto. Sabe? Diferente de quem às vezes está na parte da rotina, você fala assim, construa uma casa. E você vai lá e o cara pega desde a fundação, constrói a casa toda e chega no final e fala assim, construí uma casa. Talvez eu me enquadraria mais nessa parte de dar alguma ideia e isso me fez mal. Eu tive que reaprender a ter rotina para poder ter uma tranquilidade na vida. Como é que foi para você? Fala um pouco mais sobre esse período, porque eu tenho certeza que muitas pessoas, talvez, que estão assistindo, passaram ou podem passar, porque a gente vive num mundo cada vez mais acelerado e que exige, que cobra de todo mundo também, né? Tu sabe que assim... Cheira essa cerveja aí, não tem um cheiro de amendoim, parece? E tem mesmo, rapaz? Tem, né? Parece, né? O Fábio que é entendedor aí. Não, eu sou bebedor, é diferente. Eu só leio o negocinho ali atrás. Tu sabe, Éder, que quando me aconteceu isso, realmente, eu tive isso foi em janeiro do ano passado. Eu acordei numa quarta-feira, muito mal, sabe? Muito mal, assim, não me sentia bem. E decidi naquela manhã ir lá na Manela. Eu nunca tinha ido na Manela. Tá brincando? Nunca tinha ido. Então eu tenho 39 anos hoje, tinha 38, 37 antes. Fui lá na Manela, desci lá no final da Manela, deitei embaixo das árvores e dormi lá. Isso quarta-feira, era numa quarta-feira. Sabe? E dormi durante 1 hora embaixo da árvore lá na sombra. Beleza, levantei, tô melhor. Quando eu volto no caminho, né, no interior ali, e dá sinal de rede, começa a entrar mensagem do WhatsApp. E eu vi aquilo lá e me deu um desespero enorme. Deu um desespero assim que me fechou os olhos, né, e eu não conseguia enxergar de desespero. E eu encostei a caminhonete. Respirei, né, voltei a dirigir. Me deu outro ataque de novo. Não conseguia andar, né? Como se fosse assim me fechou. De desespero, realmente um desespero. Encostei de novo a caminhonete. Esperei alguns minutos, fui para casa,
né? Deitei no sofá, era 12:10. Eu dormi. Como eu deitei no sofá, eu acordei às 5 horas da tarde. Não me mexi uma vírgula. E, né, falei para minha esposa, eu não tô legal. E no dia seguinte, fui trabalhar. E quando eu estava lá conversando, estava lá na minha mesa, chegou a minha irmã e o Sadi, gerente da loja, e meu irmão mais velho, né, por estar 32 anos conosco na empresa. E eles começaram a falar de coisas assim, é como se fosse 2 mais 2. E na minha cabeça eu não conseguia fazer ligação e entender que era 4. E me deu um desespero de novo, sabe? E eu não conseguia pensar, eu não conseguia sair do chão. Eu falei, vou para casa, né? Quando fui conversar com um amigo meu, falar, olha, não tô legal, ele falou, Fábio, eu já passei por isso. E eu, quando eu conversava com ele, me dava o desespero de novo e chorava de desespero. Voltei para casa, marquei consulta num psicólogo, psiquiatra, né? Mas resumindo, eu fiquei 10 dias em casa. Eu não conseguia passar uma quadra longe da minha empresa, que se eu desse contato visual com a minha empresa, eu me dava um desespero de novo. Nossa. Sabe? Então foi 10 dias que eu evitei a minha empresa. Passei esses 10 dias, era em janeiro, de férias, as minhas meninas estavam de férias do colégio, passei com elas, né? Fui na piscina com elas, fiquei em casa, li muito durante esse tempo, né? Resgatei algumas coisas que me davam prazer, que pela loucura do dia a dia tu vai esquecendo. Então eu voltei a ler gibi, né? Olha só, do Tex. E em contrapartida, isso também foi uma transferência da ansiedade que eu tinha talvez para o trabalho, e transferi para o Tex durante aqueles 10 dias. Em 10 dias eu li, sei lá, 1.500 páginas de gibi. Ô, louco. Sabe? Porque a ansiedade estava lá. Eu não me curei da ansiedade em 10 dias descansando. Aqueles 10 dias foram para ser aquela primeira loucura. Então eu passei 10 dias, comecei a ir no psicólogo, psiquiatra nesse tempo, e mantive durante vários meses, né? E com a pandemia chegou num ponto que eu falei, olha, eu vou tentar tirar. E quando eu tirei, desculpa, eu só voltando antes, e nesse tempo que eu, né, depois que eu voltei para a empresa e comecei a falar para algumas pessoas o que tinha passado comigo, as pessoas começaram a se abrir e falar, eu também tive, eu também tenho, sabe? Nem chegamos a ser uma coisa tão pesada como depressão. Só a ansiedade, que é a loucura, né, que está acontecendo. Sim. Então, que tu achava que às vezes era só contigo, isso, e só contigo. Gente tinha passado. Aí eu fui num jantar com casais de amigos, eu vi que nós estávamos em 12 pessoas, só 2 não estavam tomando alguma coisa para ansiedade ou depressão. Nossa. Sabe? Então, aquilo me marcou muito. E a gente começou, assim, a parte de medicamento me ajudou muito, principalmente no início, mas eu até, ao longo do tempo, pedi para ele diminuir a dosagem, e eu via que pensamentos ruins vinham para mim desse desespero, mas aí comecei, sabe, com a ajuda da família, o resgate do religioso. Porque tu precisa, quando tu vai vivendo a vida, tu descobre que tu não é só você, né? O resgate do religioso, então isso me ajudou muito. Então hoje eu ainda tenho momentos ou dias que eu acordo mal, assim, acordo não tão bem, mas eu comecei a me conhecer mais. Opa, o que eu posso mudar? Aí faz falta de você, e a pandemia fez isso muito com as pessoas, que foi afastar as pessoas, e comecei a voltar a conversar, a ter os amigos. Ou seja, trocar uma ligação. O WhatsApp é legal? Mas ouvir a voz do teu amigo, né? Isso é muito importante. Você ter isso aqui, de sentar aqui, tomar uma cervejinha, conversar, é muito importante. E a pandemia fez isso conosco. E assim, foi uma experiência de vida, é uma experiência de vida, né? Todo dia, tu não sabe como vai acordar, mas eu digo que tem que trazer isso à clara. Enquanto você ficar escondendo e não falando para as pessoas, tu não consegue enfrentar e aceitar ajuda para melhorar. E o legal de você estar falando isso é que tem muita gente assistindo que também está passando pela situação. E talvez está tentando esconder. E possa se inspirar em ti para... assim, eu tive, graças ao meu avô que construiu um patrimônio, eu tive a condição de
afastado da minha empresa durante 10 dias, eu sei que muitas pessoas, por estarem sustentando suas empresas, não têm essa possibilidade. Então, converse com a esposa, sabe? Para um homem é difícil, às vezes, você chorar na frente da esposa. Não é para ser frouxo, não é isso. É que tem um momento que a esposa é o teu suporte. Sim. Eu digo que a função do homem, eu brincando agora um pouco, é sempre morrer antes que a família. Porque se vier um bandido, já falei para minhas filhas, se achar um namorado, tenha certeza que ele se joga na frente da bala. Mas tem momentos que a mulher, em vários momentos, a mulher ela faz esse conforto para dar para voltar à força do homem. E é isso que eu peço assim, ó, se você é homem tá tendo essa situação, converse com a esposa, converse com os amigos, abre o jogo, não queira esconder, sabe? Não usa como desculpa, não é isso, não é uma desculpa, é uma parte da vida, e usa como crescimento pessoal também. É isso aí. Dicas importantíssimas, né? Importantíssimas aí para o pessoal realmente buscar uma ajuda. Vamos ir para uma parte mais leve aí do negócio? Vamos voltar. Isso aí. Nós já estamos com o lubrificante social, estamos aqui, isso né? Aí. Já estamos com o lubrificante. Ô, Fábio, agora diz uma coisa. Você lida com pessoa todos os dias, né? E lidar com pessoas, né? Tem aqueles... Não é tão fácil, né? Tem os seus desafios, né? Sim. Tem alguma história, alguma situação que você chegou assim, um cliente e tal, alguma coisa que você disse, meu Deus do céu, pegar essa caneca aqui, rapaz, eu vou fazer ela em pedaços. Tem alguma história que você lembra, seja sua, seu pai, seu avô, enfim, da família que vocês vivenciaram e que chama a atenção, assim, realmente nesse período de lidar? Sempre tem aquela história, como todo negócio, das pessoas virem pedir mercadoria com o nome errado, né? Então, que a gente não conhece, né? Então, uma emblemática é que, muitos anos atrás, nós tínhamos dentro da nossa empresa, da ferragem, nós tínhamos até uma sessão até de venda de imagens de santo. Não. Tem uma ideia a loja... Da variedade de itens que tinha, porque não existia aqui na região, né? Sim. E nós vendíamos, então, material bruto e até... material bruto até as pessoas que vendiam imagem de santo. E um dia chegou uma senhora e pediu para uma vendedora a Santa Rita. E a moça começou lá, Santa Rita? Quem que é a Santa Rita? E começou a olhar as imagens. Santa Rita, não é. E o cliente começou a olhar para ela assim, Santa Rita, ela chamou assim, vem aqui, me ajuda a achar aqui a Santa Rita. E o cliente, não. O que tá fazendo, moça? Não, o senhor me pediu a Santa Rita? Não. Eu quero a Sentarite, que é um produto para usar na massa para sentar tijolo. Mas, homem do céu. É tipo chegar numa loja de peça e pedir o Santo Antônio, Santo Antônio. Exatamente. Santo Antônio. Eu vim buscar. Eu queria o Santo Antônio. Calma lá. Não serve São Pedro? Santos Pedito? Não. Acontece. Mas vendia santo na ferragem. A ferragem Xanxerê, ela, para quem não conhece, ali no centro, ela tem a parte hoje que é a térrea, e nós temos mais 3 andares de loja para cima. No último sempre foi depósito. Mas no primeiro e no segundo, nós tínhamos um movimento de venda lá em cima, porque não existia naquela época Magazine Luiza, não existia essas grandes redes. Então o meu avô vendia bicicleta, móveis, eletrodomésticos, brinquedos, parte de santo, parte de panela, vendia, porque assim, não tinha. Então, tinha que ter alguém para atender. Era quase que a van, por exemplo. Assim. Isso, exatamente. Então, nós vendíamos revestimentos no 3º andar. As pessoas subiam 3 andares de escada para ir comprar revestimento. Os brinquedos eram no 2º andar. Os brinquedos foi a minha primeiro contato com vendas. Então, nós éramos pequenos, lá com 9, 10 anos. Chegava na época de Natal. Quem que era os vendedores de brinquedo? As crianças. Eu, meus irmãos e meus primos, né? Opa, então, quando chegava lá assim, senhor, eu gostaria de ver um brinquedo. Muito bem, qual a idade do seu filho? Meu filho tem 7. 7? Gustavo é você. 7 é a tua idade. Atende ali. O meu tem 10. 10, Fábio é você. E daí, tio, se eu fosse pra mim, eu ia gostar desse aqui. Isso aqui é legal, porque isso aqui faz isso. Mas eu tenho também uma filha com 5. Daisy, vem cá. Isso aqui é legal. Que consultoria, né? Consultoria. Essa foi uma das experiências de venda. E outra experiência foi quando eu tinha a videolocadora. Talvez as pessoas mais jovens não conhecem videolocadora, mas quem tá dos seus 25 para cima passou muitos dias, horas em videolocadora procurando filme. E eu tinha... Faz um parênteses aí.
Tinha a salinha escondida lá atrás. Tinha. Opa! Ó, era lá que eu ia. Era lá. Ó, eu fui um adolescente, vamos dizer assim, ó, bem relacionado, bem entrosado, porque eu era o dono da videolocadora. Todo mundo queria explicado. fazer amizade, Todo mundo queria fazer amizade comigo. Para os jovens aí que estão Que idade assistindo. tu tinha nessa época aí? Dos 15 anos, mais ou menos. Minha Nossa senhora. Pro jovem que tá entendendo, sabe quando tu vai na Netflix ou em outra plataforma, tu fica escolhendo o vídeo? Era assim que nós ficava lá na prateleira da videolocadora olhando os filmes lá. Ação, aventura e tal. Tudo E aí isso tinha aí. uma salinha mais reservada que era de ação também. Lá dentro era uma ação educativos, né? diferente, Educativos. Educativos. Me Então, ensinou bastante coisa aquilo lá. isso. Então, opa. Mas é um tirão! E ali na videolocadora foi uma outra experiência de vendas, porque o filme que eu tinha, os meus concorrentes também tinham. Então, o diferencial era qual? Atendimento. Certo. Então, foi ali que também uma das coisas que eu peguei, que é o quê? Tu tem o Titanic, que foi uma loucura na época? Tenho. Beleza. Titanic, qualquer um vende Titanic. Era fácil, era só falar assim, tem. Você vendia sozinho. E quando chegava lá no sábado, às 9h30 da noite, entra o Vivente e fala assim, eu queria um filme bom, não tem o Titanic. Tu falava assim, mas querido, a essa hora? Não vai, né? Tu não tem nem a parafuseta do Titanic. Sim. Né? O que eu tinha que fazer? Tem nem o casco, eu falava assim, o que tu tá querendo assistir hoje? Que gênero? Ação, comédia, aventura? Comédia. Tu gostou do filme tal? Gostei. Então tu vai pegar esse daqui, ó. Né? Tu vai levar esse filme e se tu não gostar, tu não paga. Rapaz, Ali que tá. do céu. Por quê? Tu tem que ter poder de convencimento. Claro. Se tu vai falar assim, Tu confia? me falaram que é bom o filme. Não. Tu vai assistir, tu vai pegar? Tu não vai pegar. Agora se eu falo pra você, olha, se tu não gostar, tu não paga. E o detalhe é que assim, prometeu, cumpra. Claro. Então se o cliente falou assim, Fábio, eu não gostei, não gostou, tem problema. Devolve aí, não tudo paga. certo. Aí entra a questão de confiança. Claro, com certeza. Certo? Mas e quando você tinha a videolocadora, depois teve aquelas locadoras de DVD também, como começou a vir o DVD e tal? Eu quando iniciei, nós tínhamos a parte de VHS, as fitas, cassete, Pegou né? a transição aí. Peguei a transição, que na época, inicialmente, era todas escondidas. Você ia lá na frente da locadora, pegava uma fichinha, não era nem a capinha do filme, pegava a fichinha, ia lá, aí com a fichinha eu buscava os filmes atrás, era um transtorno, era uma tristeza. A gente colocou alarme, então a pessoa depois não precisava, já vinha com o filme na mão. Né? Então era um detalhe. Mas quando mudou para a transição de VHS para DVD, já melhorou bastante. E o interessante era o seguinte: até o início do DVD, 90% dos filmes, as pessoas assistiam filmes legendados. Legendado. 90%. Era infantil e algum filme de ação. Que as pessoas, isso é bom, que as pessoas assistiam dublados. Começou o DVD, então, que bom, deu uma popularização e isso abriu para todas as pessoas. Mas eu também notei uma inversão das pessoas começarem a cansar de ler. E isso se reflete hoje. É ruim. Daquela época. Então, no final da videolocadora, logicamente que daí com o DVD tinha a opção de dublado e legendado, tu escolhia. Mas a gente via que era tipo 90% o filme dublado e 10 legendado. Porque quando existia algum filme estrangeiro que era somente legendado e tu falava para as pessoas, falava, mas isso aqui só tem legendado, as pessoas não levavam. Olha só. Sim. Então mudou muito. É que nem hoje. Eu digo que talvez assim, o Netflix, na época não foi a coisa que realmente aqui em Xanxerê acabou com videolocadora, não foi tanto Netflix. Foi pirataria e as redes sociais. Porque Netflix, rede social. Porque assim, mudou o padrão. Quanto tempo hoje você passa na frente do Facebook, do Instagram, do TikTok? E se baixava muito filme na época, né? Isso. Eu nunca fiz. Pirataria. Eu nunca baixei filme. Ou comprava do pessoal que saía com uma bolsa na cidade. Tá? Mas e foi isso. Então, assim, são mudanças. E vocês ficavam bravos quando o pessoal não levava o filme rebobinado lá? Rebobina o filme. Não, daí, então, olha só, nós mudamos, eu joguei a situação pro cliente. Porque eu falar pro cliente ficar brabo, ou cobrar do cliente por rebobinar, eu só trazia um problema. Eu passei a fazer o seguinte, a cada 10 filmes que você rebobina, você ganha uma locação grátis. Opa, vantagem pra ele. Não, vantagem. O cara é estratégia, tempo, né? Estratégia. Então, pra você que tá assistindo e não sabe o que é rebobinar o filme, na fita, tu assistia, passava a fita inteira. Aí você tinha que, antes de levar pra videolocadora, tinha o botão de rebobinar. Voltava todo o filme. Pra ficar já no ponto de partida
para a próxima, né? Exatamente. Então são situações, sabe? Mas assim, ó, daí eu falo assim, Fábio, por isso que eu sou fantástico da concorrência. Por quê? Tu acha que se fosse falar assim, vamos fazer uma lei proibindo tal coisa em Xanxerê porque isso tira emprego de locadora? Não, cara. Modernidade, evolução, tecnologia. Se o momento da humanidade é para não existir mais videolocadora, não vai existir. O cliente não está procurando mais o que eu ofereço. Ponto. Não se luta contra isso. É que nem, vamos dizer o seguinte, falar dos caras que eram acendedor de lampião na rua. Passou. Sabe? Amanhã depois uma série de profissões vão ser extintas e tu vai fazer o quê? Vai fazer lei que tem que ter ainda datilógrafo? Passou. Passou. Em compensação, hoje a gente precisa de operador de drone. Sim. Não tem mais datilógrafo, mas tem operador de drone. Tem editor de vídeo. Tem outras profissões que vão ser criando. Então, a proteção, o protecionismo, a estabilidade é uma M pontinhos. É legal falar sobre isso porque existe muito, e uma coisa é você falar isso na teoria, outra coisa é você executar na prática. A gente tem aqui o próprio exemplo da Ideal Veículos do William, e a gente às vezes comenta sobre isso, de como você olhar para a tua concorrência, porque dependendo do segmento você tem 20 concorrentes, dependendo do segmento você tem 2 ou 3. E aí como é que você olha para o teu concorrente? Você olha para o teu concorrente e tenta extrair os pontos positivos dele para aprender e se desenvolver, ou você olha para o teu concorrente para ver os defeitos, para falar mal? Porque, beleza, eu e o Rodrigo temos aqui uma ferragem, você viu lá o Fábio o que está fazendo? O que vai agregar? O que vai mudar? Falar mal. Nada. Agora, aprender com o que o Fábio está fazendo, vamos fazer ainda melhor. Isso aí. Nós vamos ganhar, o consumidor vai ganhar e lá na frente, vocês estão fazendo isso, depois eu vou fazer uma coisa ainda melhor. Aí a coisa acontece. E infelizmente hoje na prática, e a gente se pega às vezes falando sobre isso, né, de que a gente brinca, fala sobre a questão do concorrente em várias situações, ao invés de você estar se questionando o que o concorrente está fazendo positivo, você fica dizendo, mas vocês viram lá que os caras fizeram tal e tal coisa? Tu viu que o cara tremeu a imagem, tu viu que o cara não sei o quê. E é besteira, não agrega em nada. Não, tu vai fazer o seguinte, nós temos que cuidar para não fazer igual. Vamos cuidar, mas não. Poxa, aprenda com os erros. E também copie os acertos, melhore os acertos. É isso aí. É perfeita a colocação. O primeiro Pode Falar que a gente fez foi com o William. A pessoa pode assistir e ver o que o William fala da concorrência. Show de bola. O William dá uma aula. Dá uma aula de como lidar com a concorrência, o que fazer com a concorrência. E às vezes o pessoal se questiona bastante, e eu vejo 2 aspectos. Não é porque o Fábio está aqui que a gente vai falar isso, mas o William, ele vem de uma família humilde, no caso, e ele desenvolveu, vamos usar a ambição aqui de uma forma positiva. Fantástica. E é isso, a gente tem que olhar dessa forma. Acabou todas, hein? Acabou todas. Bruno Bruno? Bruno já tá ligado. Que vergonha. O bicho é metido, né? Já escondendo. Quando eu digo que o Bruno é metido... O Bruno é o seguinte, o Bruno é cinegrafista, é editor, faz direção apresentador. De arte, apresentador e nas horas vagas garçom, né? Então é isso. De garçom, tá? Essa aí eu quero ouvir. Mas enfim, a gente falava sobre essa questão de concorrência e tudo mais, do ponto de vista de desenvolvimento, e aí puxando essa parte do William, ele desenvolveu, e para nós que também viemos de família humilde, você meio que se obriga, né, a buscar correr. Mas e para você, rapaz, que não vou dizer que se não quisesse nunca trabalhar, não precisaria ter trabalhado, mas você já vem numa condição de vida mais confortável. Isso acredito que você também fala de uma forma muito tranquila. Não quer dizer que você ganhou tudo. Obviamente você trabalha muito. Sim. Mas como é que... Não é muito difícil também chegar num ponto, sei lá, na juventude lá, você dizer, cara, mas eu tenho que estudar tudo isso aqui mesmo? Teve algum momento que você se questionou? Só fazer um ponto para complementar a tua pergunta. Vai lá. A filha do Silvio Santos é ruim para ela, não é bom. Porque ela vai ser a vida inteira a filha do Silvio Santos, ela não vai ter identidade própria. Certo. Sabe? É a mesma situação? Eu vou pegar o gancho. Uma das coisas assim que me motivaram a não parar é um ditado que fala assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu sou neto. Tem que quebrar isso aí, né? Tem que quebrar, senão eu não quero ser pobre. Sabe? Mas... Não, cara, eu não vou glamourar a pobreza. Não? Você acha que eu... Sim. Então, quem que sonha? Então eu vou fazer que nem o irmão La Salle lá, e vou doar tudo que eu tenho e vou viver no monastério. Beleza? Aí tá tudo Agora certo. dizer assim, não, eu vou parar de ser eficiente aí pra ser pobre, perder tudo que o meu avô construiu, tudo que ele sofreu, meu pai sofreu. Uma coisa. Segundo exemplo,
Mas o que tu falou assim, foi uma coisa muito forte na minha vida. E para isso, assim, Deus me deu uma situação que foi quando eu tinha 21 anos, o gerente da nossa loja de Xaxim saiu. Foi montar uma empresa para ele. E o meu pai sentou comigo e falou, Fábio, e agora? Eu falei, bom, tô aí, né? Estamos aí. E isso foi bom porque aqui em Xanxerê as pessoas me chamavam de Pedrinho. Os meus amigos de Fábio, mas todas as pessoas de maior idade me chamavam de Pedrinho. Porque o meu pai é Pedro, o filho do Pedro é o Pedrinho. Então tem essa situação muito forte. E quando eu fui para Xaxim, ninguém conhecia o Pedro Mosqueta. E eu tive que, com 21 anos, entrei lá, o que eu vou fazer? Vou me agarrar onde que eu posso me agarrar. Entrei em CDL, já conheci daqui. Comecei a andar de uniforme da empresa e de crachá todo o tempo. Eu ia na padaria, eu ia de crachá. Eu só tirava para dormir. Por quê? Porque se eu pedisse uma pizza e um entregador vinha me entregar a pizza, eu recebia ele com o meu uniforme, com o meu crachá, para ele ver que quem estava atendendo ele era o Fábio da Ferrari Xaxim, e a forma que eu atendia o entregador, que era boa... Mais Casa na época. Na época, primeiro foi Ferrari Xaxim, depois Mais Casa, e agora voltou Ferrari Xaxim. Então, desculpa. Loucuras de jovem. Eu era da época da Mais Casa. Jovem, eu era jovem. Tá. Devia ter sido preso. E você é jovem ainda. Isso aí. Então, eu tive que aparecer. Então, eu ia em festa do interior, eu ia em todas as festas do interior, sabe? Por quê? Porque se eu queria que o negócio que eu estava sendo o responsável fosse para frente e as pessoas ainda olham e corretamente o negócio como uma pessoa que está à frente, que é a cara, eu era o Fábio da Ferrari Xaxim. Eu não era o Pedrinho. Nem Fábio Mosqueta não era. Eu era o Fábio da Ferrari Xaxim. Então eu tinha que aparecer. Eu tinha que ir na Rádio Cultura com o Éder lá e fazer entrevista. O Éder me chamava lá para fazer. Vamos fazer aqui um flash da Ferrari. Vamos falar sobre os cachorros na rua? Vamos falar sobre os cachorros na rua. Tem problema. Não tem problema. Isso aí. Era a minha obrigação. É isso aí. Então lá, eu fui presidente da CDL lá durante 4 anos. Participei de associação comercial. Fui muito atuante. Uma vez arranjei uma encrenca lá com os vereadores, porque eles queriam aumentar o número de vereadores e eu achava que era um absurdo. Então, tudo isso daí faz que hoje, mesmo alguns anos afastado, eu volte lá, tem pessoas que me reconheçam. E hoje em Xanxerê, eu também fui presidente da CDL de Xanxerê durante 4 anos, e sou muito atuante, as pessoas já me veem como Fábio Mosqueta. Como tu falou, quem talvez não me conheça. Né? É isso aí. É a minha função fazer o meu nome. E agora vem a pergunta. Daquele jeito. Da onde que surgiu a frase slogan da do piso ao teto, negócio concreto? Esse aí. Isso é uma frase fantástica, que eu não sei de onde que saiu, mas assim, ó, é de muitos e muitos anos. E a pessoa que... Eu falo com o meu pai... É de muitos anos de slogan da ferragem. Sim, tranquilamente, eu sei que é no mínimo de 82. Porque quando teve a primeira FEME... Faz mais de 10 anos. Que foi em 82, faz mais de 10 anos. Quando a primeira FEME em 82, nós expomos na FEME em 82. E já tinha lá do piso ao teto negócio concreto. O meu pai é um gênio quando ele está no banheiro, na sua hora de prazer. Né? De prazer, não é nem prazer, de relaxamento e tranquilidade. Não, e se tem coisa boa é essa hora, né? Não, e ele pega lá o gibizinho dele. E o banho, né? O banho também. Ainda que antigamente, quando não existia o WhatsApp. Aí ele ia dizer que não existia banho. Mas bem antigamente. Não tinha muito, não. No inverno ainda não existe. Ele sentava lá, lia, tinha as ideias. Anotava. Agora a desgraça é que ele me manda um áudio no meio do banheiro. Só aquele eco. E só o eco. Inclusive foi feita uma matéria com o pai do Fábio, tá aí no canal Ideal. Procura aí a matéria com o pai dele que foi feita aí. A coleção de gibis. A Fran e o Adão fizeram, né? Coleção de gibis e tal. A gibiladeira também, nós fizemos matéria lá. Muito legal. Isso aí. Legal isso, comentar sobre esse aspecto, porque realmente tem esse temor. É aquela história, tu comentou do Silvio Santos, mas tantos exemplos que a gente tem de filhos de pessoas que são importantes, que marcaram a história, e não é querer desmerecer o que o teu pai, o teu avô, enfim, essas pessoas construíram. Mas é muito bacana, e por isso que eu digo que às vezes é mais difícil, porque a pessoa, quando ela tem uma condição de vida mais fácil, nós temos uma tendência em se acomodar, né? Vai acontecer com nós também. Claro. Porque assim, a família do Éder não tem ninguém comunicador. Na minha também não. Mas o dia que o meu filho ou minha filha querer ser comunicador, é porque é filha do Rodrigo. Porque é filho do Éder. Sim. Entendeu? Se for para uma outra área, vai ser mais fácil. Vai ser mais fácil. Todas as profissões, né? Vamos dizer que
o médico, botar um filho médico, sempre vai haver comparação. E tu não pode nem achar isso como ruim. Não, veja isso como assim, é a tua oportunidade de honrar o nome dos teus pais. Bom, se tu não quer ser, beleza. Agora, se tu for ser, honra e fala assim, bom, meu avô, meu pai construiu um nome e eu tenho que, no mínimo, seguir os preceitos deles. É verdade. Não é fazer igual, não é isso. Existem valores que independem da época da humanidade. A honestidade, a seriedade, a competência pode ser pela internet ou pode ser ao vivo, pode ser limpando fossa, como pode ser sendo médico. Não muda. Então, se eu vou ser a mesma profissão do meu pai, usa o teu pai como uma referência de bom trabalho. E honre o nome dele sendo igual ou melhor. O ideal é você ser sempre melhor. Porque eu nunca vou querer que a minha filha seja igual a mim. Eu vou querer sempre que ela seja melhor. Claro. Mas para isso, também aproveitando o gancho, não estrague as crianças. Não seja um mole com as crianças. Porque se você tira as dificuldades da vida das crianças, o que faz crescer a dificuldade. É por isso que a gente vê tantas famílias ricas indo, né, como a gente usa a pique, e tantas pessoas que vieram de pessoas humildes, como o William, subindo meteoricamente. Por quê? Porque houve um processo de sofrimento, de aprendizagem, de preparação, a diversidade, para daí você fazer isso aqui. Agora, na moleza, ninguém faz isso. É verdade. Isso é verdade. Pura verdade. Agora, falando em moleza, esse assunto aqui não é tão moleza, não. Vamos entrar na parte da política, porque você gosta... Só que eu vou ter que ir no banheiro, já volto. Vai. O que é cerveja fraca? Vai lá. É verdade. Não, eu bebo e tenho que ir no banheiro. Meu Deus do céu, vai. O pessoal do Flow vai, nós estamos imitando o Flow aqui. Entendi. É só por isso, E eles passam na frente da câmera também. Eles fazem meio assim? Se der um... Eles conversam no WhatsApp também no meio, assim, vou falar aqui. Do nada. Ali, tô atrasado aqui, ó. É mais ou menos o meu caso agora. 6h30, manda uma mensagem, diz que vou mandar uma mensagem aqui. Diz que tu tá ainda aqui no canal Ideal, que você tá atrasado. Eu costumo escutar áudio durante a entrevista. Durante a entrevista ele ouve áudio. Então, já que nós estamos nesse momento aqui, tava numa reunião na CDL, né? Certo. Fazendo... Tudo numa reunião, tudo serinho, tudo certo, né? Terminou a reunião, nós estávamos ali naqueles assuntos gerais. O meu companheiro do CDL me mandou uma mensagem, com uma imagem de uma coisa assim. Abro, gemidão do Zap. Que sacanagem. Do nada aqui. Do nada. Não, terminou aqui, ó. Nós aqui terminou a reunião, todo mundo sentado ainda, né? Ele me mandou uma mensagem, falou assim, é importante, veja. Importante. Desgraçado, né? Na hora. Não. Jovem amigo meu aí, a faixa. E tem dessas, viu? E tem dessas aí. Mas eu ia apertar você no assunto aí, não, que tamo aí, não temos medo. É relacionado a essa questão da política mesmo, né? Porque nós estamos num momento que a gente se aproxima das eleições, a gente está vivendo já esse período aí de pré-eleição, digamos assim, mas pelo cenário que a gente está vivendo hoje, já dá para dizer que a gente já tá no cenário. Sim. Hoje nós temos uma polarização muito forte. Lula, Bolsonaro, e aí se fala na construção de uma terceira via. Você é filiado ao Partido Novo, isso? Sou filiado. O Partido Novo, na eleição anterior, foi colocado como uma terceira via, como uma terceira opção. Sim. Hoje, como é que você visualiza esse cenário? O Partido Novo, ele consegue se posicionar da forma como você acredita que seria mais importante para realmente ser essa opção para o eleitor de Lula ou Bolsonaro? Eu vou me incomodar, né? Posso até, de repente, sofrer alguma sanção do partido, mas se eu não faço isso, eu estou seguindo, eu estou, como é que diz? Traindo os meus princípios. Certo. Então... Tu tá tomando lubrificante social. Lubrificante social. Eu vejo assim, sinceramente, quando o João Amoedo foi candidato a presidente do primeiro turno, achei uma situação fantástica. Você via uma pessoa que o cara venceu um câncer, o cara se tornou milionário, obrigado. Uma série de situações que tu falava assim, poxa, eu me espelho nesse cara, esse cara aí é bom, esse cara é formado em engenharia, formado em administração, esse é o cara para mim me espelhar e que eu gostaria que fosse meu presidente. Votei em primeiro turno. Segundo turno, Lula e Bolsonaro, não tenho nem dúvidas. Eu falei Lula? Porque na verdade era o Lula. Era um poster, né? É verdade. Haddad é Lula. Tu sabe Lula que eu não ia... Eu nem tinha me ligado, mas porque realmente... Então o Haddad e o Bolsonaro. Não tive nem dúvida, votei o Bolsonaro. Certo? Porque apesar de divergir algumas situações econômicas quanto a ele, e que agora se concretizaram,
na situação de privatização e outras situações, mas em algumas outras situações como família, sabe, valores, eu me identificava também. Então, não tem nem dúvida. Hoje, se o João Amoedo fosse o candidato do Novo, que não é, eu não votaria nele. Simples assim. Se o Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais, for o candidato, que ele não vai ser, não vai, porque ele já falou que ele quer governar Minas mais uma vez, porque agora ele botou a casa em dia e ele está conseguindo fazer um bom trabalho e está se destacando como o melhor governador do país, ele vai continuar em Minas Gerais, mas se ele fosse, eu votaria nele. Quem que vai ser o candidato do Novo a presidente? Não sei. Vai ter? Espero que sim. Uma situação. O Novo, se o Novo do Brasil, a diretoria nacional, fosse tão eficiente e tão fiel aos princípios do partido como é o Novo de Santa Catarina, existe o diretório estadual, conheço o presidente, o Vinícius Loss, e é uma pessoa extremamente ilibada, transparente. Se o Novo Nacional fosse como o Novo de Santa Catarina, não teria para outro partido. Só que nós somos um partido pequeno, que pensa a longo prazo e que a gente não pode tomar atalho. Não pode ceder a populismo e não pode ceder a soluções fáceis. Porque, mais uma vez, tudo que vem fácil, vai fácil. A gente vê partido, o PSL. Nesse caso, ali foi, o presidente entrou no PSL, explodiu o partido. O PSL não vota, né, hoje o partido do PSL não vota com o governo. A maior parte dele não vota com o governo. O partido que mais vota a favor das boas ideias do governo federal é o Novo. Olha só. Se você olhar o histórico, o partido que mais votou a favor das situações que realmente eram boas para o pagador do imposto foi o Novo. Só que nós somos uma bancada de 8 deputados federais. Muita diferença. Mas a gente consegue fazer diferença? A gente já está fazendo diferença. Mas não adianta querer falar assim, não, eu quero me tornar um partido na próxima eleição com 50. É só você trair os princípios. E um deles, talvez o mais importante, e é o que eu acredito que vai fazer a mudança dos rumos que o Novo Nacional está fazendo hoje, que é nós não usamos dinheiro público. Não usamos fundo partidário nem fundo eleitoral. Então quer dizer que eu, como filiado Novo, eu pago mensalmente R$30. E se o Novo começa a fazer alguma coisa como está fazendo, os filiados vão sair. Porque eles, como clientes do partido, eles não estão entendendo que que o partido está entregando o que eles buscam. Eu sou associado. Eu sou associado. Começou a atrair o que eu busco, eu saio. Tanto é que o Novo perdeu muitos filiados. Mas existe um movimento, inclusive, muito bem feito agora também pelo Novo de Santa Catarina e pelos mandatários, que são esses deputados, que busca a unificação novamente do Novo, em torno dos princípios que nos levaram a ter quase 50 mil filiados. E eu espero, sim, no fundo, que as coisas melhorem e mudem. Porque se as coisas continuarem da maneira que eu acho que não estão certas, vai chegar num ponto que eu vou falar assim, eu tenho que também abandonar o barco, porque isso não me interessa. Agora, eu também não posso, no primeiro momento de dificuldade, abandonar. Tu não faz isso com a tua esposa. Claro. Todo mundo passa por problemas no seu relacionamento que dá atrito. E qual partido não vai ter um problema? Não vai ter um problema. Os nossos problemas são o nosso problema hoje é ser mais tolerante com as opiniões diversas. Porque, vamos dar um exemplo, eu não concordo 100% com o Éder. Eu concordo 80%. Então, por 80%, o Éder é meu parceiro. Eu não vou me preocupar com os 20% que não são... Claro. Eu tenho que achar o que nos une. São os 80%. Eu não posso me agarrar nos 20%. Rapidinho aqui. Tem pretensões políticas para o futuro? Pensa. Exatamente o eu pedir. Não, eu tenho. Eu não posso ser demagogo e falar assim, não, nunca pensei nisso. O povo me chamou, o partido me chamou. E eu aceitei o desafio. Cara, se é assim, qual é o teu nível de preparação? Em 3 meses que você saiu como candidato e foi para a eleição, é o teu nível de preparação? Eu estou pensando nisso há muitos anos. E para isso eu tenho lido, estudado, aberto a minha ideia, mudado alguns pensamentos, porque é assim que você prepara. Você como jornalista, eu não acredito em pessoas que se tornaram políticas
da convenção do partido até na eleição. O que tu fez antes? O que tu se preparou antes? O que tu trabalhou pela comunidade antes para falar assim, olha, isso me qualifica a ser um representante de vocês na Câmara de Vereadores? Qual é o teu preparo? Para ser um vereador tem muitos desafios, né? Eu não acho que tenha que ser a formação acadêmica. É importante? É. Mas hoje, no mundo da internet, se eu quiser saber sobre qualquer assunto, eu posso assistir um número sem fim de aulas ou ler um número sem fim de e-books sobre o assunto e me tornar tão capacitado quanto uma pessoa que passou, dependendo, logicamente, do meu empenho, uma pessoa que passou uma faculdade, um pós-doutorado e assim por diante. Depende de mim. Então, eu não tenho faculdade. Eu não tenho. Nos momentos, mas eu nunca parei de estudar. Eu sempre estou lendo alguma coisa. Até porque isso faz bem para a cabeça. E eu quero continuar muito tempo útil. Então, eu me preparo para isso e eu espero, sim, um dia que eu ache que eu esteja preparado, que a minha família ache que eu esteja preparado para falar assim, agora você pode ir porque as coisas estão organizadas para vocês assumir um cargo político. Que legal. Legal, bacana. Fechamos, eu acho que assim? O nosso tempo passou, né? É mais um convidado que nós temos que chamar mais uma vez. Para uma segunda edição. Para continuar o papo, Nós não entramos na questão de viagem. Nada. Meu Deus do céu, teria muita coisa ainda para falar. Tem muita coisa. Vai ter uma parte 2, Com certeza. E aí vai ter uma parte 2 das cervejas aí também. Lubrificante social. Lubrificante social. Agradecer a Campina da Cascavel aí pela parceria. Olha, se quiser o álcool entra, a verdade sai, eu cedo o slogan. Fechou então, Fábio. Muito obrigado pela participação. A gente fica feliz por esse bate-papo e aquilo que a gente fala, como isso agrega, como é importante, né, de a gente poder tornar mais transparente também vários assuntos e que as pessoas possam se aproximar. E a gente fica à disposição, né, para outras situações. Com certeza. Isso. Eu agradeço você, Éder, agradeço a você, Rodrigo, a toda a equipe do Canal Ideal. Um abraço especial pro Adão. Né? Tenho um carinho muito por ele. Fico triste que ele, há uns meses atrás, perdeu a gatinha dele. Se alguém viu, por favor. Né? Mas é isso daí. E o mais importante é saber que isso não deixa de ser uma conversa. As pessoas têm que conhecer, independente se eu um dia assumir um cargo político ou não. Mas pelo menos então eu devo ter feito uma boa propaganda da minha empresa. É boa. Valeu, Fechou. Fábio, valeu, Éder. Aquele abraço. Lembrando que você pode acompanhar no Spotify e no Deezer também. E obrigado aí a Campina da Cascavel por ter mandado pra nós aqui a cerveja. Obrigado. Obrigado. Nós já estamos assim, mas também pegada. Não é pra gente ter frouxa. A Campina da Cascavel tem mandado pra nós um presente muito bom. Pode mandar mais 2. Né? Siga lá Campina da Cascavel nas redes sociais. E siga aí também o Canal Ideal, procure Ferragem Xanxerê nas redes sociais aí também, o Fábio, enfim. Segue todo mundo lá. Segue o Éder também. Edson Moraes. Pô, legal aquele joguinho que você fez lá com o dedo lá com o cara no teu story lá. Fica a dúvida de quem ganhou, né? Fica a dúvida. Valeu, gente. Até mais. Valeu.